De volta com Boa Tarde CBN, 2h37 agora. Vamos para a nossa entrevista especial hoje sobre obesidade. Lembrando que se você tem qualquer dúvida é só mandar para o 48991813800. Semana marcada pelo Dia Mundial da Obesidade, próximo dia 4 de março. E a pesquisa da Obesidade e Gordofobia 2022, realizada pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, com mais de 3 mil participantes, constatou que 85,3% dos entrevistados foram vítimas de gordofobia, constrangimento por conta da doença. Hoje, para falar sobre o assunto, a gente está recebendo o cirurgião robótico bariátrico e idealizador da Casa da Bariátrica, o Dr. Nicolas Cruel, a quem a gente agradece pela disponibilidade. Boa tarde, Dr. Nicolas, tudo bem? Olá, tudo bem, Matheus? Tudo bem, Marina? Boa tarde, doutor. Obrigado pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. E vamos conversar aí sobre a obesidade, gordofobia, bariátrica. Imagina, nós que agradecemos, porque o que a partir de agora a gente vai trazer são informações ligadas a esse problema. E até a primeira questão é essa: quando que a obesidade se torna de fato uma doença? Porque a gente sabe que existem momentos em que a pessoa, numa fase da vida, ganha peso, aí faz academia, o exercício recupera, mas quando não há o controle mais, como que isso é feito? Quando que é caracterizado a obesidade como doença? Então, Matheus, a primeira coisa a gente tem que classificar a obesidade, né? Então a gente tem que entender, a gente vai pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Com isso a gente vai ter o índice de massa corporal desse paciente. IMC, a partir de 30, já é considerada obesidade. A gente tem que entender que a obesidade ela já é uma doença. Então, ou seja, não existe, eu sou um obeso saudável. Não existe, né? A pessoa está com obesidade, já está com uma doença. Tem todos os tipos de tratamento. Claro, a gente tem desde medicamentos, atividades e até chegar na cirurgia. A obesidade é comprovada, a gente sabe que além de ser uma doença inflamatória, ela vai te trazer outras doenças. Então a pessoa está com obesidade, daqui a pouco começa com uma hipertensão, com diabetes, com dores articulares. Então todos acabam tendo algum tipo de comorbidade associada à obesidade. Quando que a cirurgia bariátrica ela é indicada? É indicada a partir de 30, do IMC a partir de 35, com algum tipo de comorbidade, ou acima de 40, onde somente a obesidade já é indicativo da cirurgia. Pacientes que têm IMC de 30 a 34,9 têm que ter alguma doença considerada grave. Por exemplo, diabetes 2, menos de 10 anos de tratamento, tem indicação já para esses pacientes, para fazer a cirurgia. Se não, outro tipo de tratamento. Muda a alimentação. Tem que fazer mudança de alimentação, os hábitos. Porque a obesidade, o que acontece? Quando é que a pessoa chega na obesidade? É quando ela começa a ter um aporte calórico maior do que o gasto energético. Então a pessoa acaba ficando sedentária e acaba comendo mais ou ingerindo mais quantidade calórica. Aí tende sim a chegar na obesidade. Até como forma de alerta, né, doutor? A gente volta e meia acompanha reportagens, enfim, denúncias de medicamentos que são vendidos de forma clandestina, ilegal, né? E que prometem, né, a perda de peso, o tratamento milagroso, aquela história toda. O que o senhor já ouviu também de pacientes que pode relatar aqui e até o alerta para esse tipo de procedimento? Isso. Primeira coisa, não existe dieta milagrosa, não existe métodos fáceis para a gente perder peso. Alguma consequência vai chegar nisso aí, né? Vai ter um remédio tal que faz eu secar, perder 30 quilos em uma semana. Não existe, né? Isso daí é um emagrecimento tão rápido assim, a pessoa não é um emagrecimento saudável. Então, primeira coisa, a gente sempre tem que programar alguma dieta, alguma perda de peso a longo prazo. Então não adianta eu programar, eu quero perder 20 quilos em um mês. Não, tu tem que fazer, né, essa programação para um ano. Após isso, tu tem que ver a manutenção também disso. Porque às vezes é fácil tu perder o peso, porém é difícil tu manter esse peso. Então é isso que a gente tem que estar bem atento. E entender principalmente isso, que a obesidade ela é uma doença e tem o tratamento como todos os tipos de doença. E mesmo com a cirurgia bariátrica, às vezes a pessoa faz a cirurgia, permanece um tempo com o peso mais próximo do ideal e depois ela ganha peso novamente, né? Isso, é porque assim, não é porque fez a cirurgia que a pessoa acha que nunca mais vai ganhar peso. Não, se tu não te cuidar, não mudar os teus hábitos, continuar com os teus velhos hábitos, a longo prazo, questão de 8, 10 anos, pode ter esse reganho de peso. Então, por quê? O estômago, a anatomia, ela vai estar modificada, só que a gente se conhece. Se o psicológico não estiver em dia, a gente consegue burlar
né? A gente sabe os nossos limites. Então, assim, vou ter um sanduíche grande. Eu não vou conseguir comer de uma vez só, mas se eu quiser, eu vou dar um jeito. Eu vou fracionar, vou vomitar. Mesmo depois da bariátrica. Mesmo depois da bariátrica. A pessoa fraciona, começa a comer, passar mal, vomita, vai até conseguir comer esse sanduíche. Então, a gente se conhece, a gente sabe burlar a gente mesmo, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, justamente para não ter esse reganho de peso a longo prazo. E até diante desse cenário, né, em que a obesidade se tornou, de fato, uma epidemia, alguns médicos tratam dessa forma, não sei se o senhor tem esse entendimento devido aos casos que estão crescendo, de que forma até a própria cirurgia bariátrica tem se desenvolvido para atender cada vez mais pessoas? Sim, se a gente for ver hoje, mais da metade da população brasileira já se encontra no quadro de obesidade. Então, a cirurgia é um mecanismo para deixar a pessoa, né, mais saudável, melhorando as comorbidades dessa doença, né? E é comprovado, a gente vê que pacientes hipertensos param de tomar remédios, pacientes que têm diabetes, por exemplo, que fazem uso de insulina, passam a tomar comprimido, quem faz uso de comprimido acaba parando de tomar. E assim, em 3 meses, né, e isso daí eu vejo tanto pelo consultório, né, como também pelos artigos, pacientes que, vamos supor, têm hemoglobina glicada do diabetes, está lá em cima, né, em 3 meses ela chega eles voltam com ela normalizada. Né, isso tudo por conta do mecanismo de ação e também dos fatores ali que acabam liberando alguns hormônios que acabam melhorando esses níveis glicêmicos dos pacientes. Doutor, vamos falar sobre esse dado da pesquisa. 85% dos entrevistados foram vítimas de gordofobia, que é um termo que a gente ouve falar há alguns anos, mas eu acho que a gente precisa ainda esmiuçar melhor, né? Isso é uma coisa que infelizmente acontece bastante, né, chamada gordofobia, onde o paciente chega em determinados locais e acabam não tendo acessibilidade ou não sendo recebidos, né, da maneira que é esperado. Por exemplo, às vezes tu vai num consultório, né, o paciente tem um IMC grande, o paciente chega lá, a cadeira não é adaptada, o paciente não cabe nessa cadeira, ou em sala de espera, às vezes, já o próprio paciente já olha, já sabe, não, naquele local eu não vou sentar porque eu não vou caber, e todo mundo, querendo ou não, acaba ficando olhando. Então, isso acaba trazendo uma fobia para esse paciente, acaba limitando ele de sair em lugares, né? Isso tudo acaba piorando para esse paciente. E, claro, a gente sempre tenta, né? No entanto que a gente está na clínica, está fazendo essa casa da bariátrica, justamente para isso, para evitar esse constrangimento do paciente. Então, a gente está fazendo a acessibilidade, a recepção, né? As cadeiras, tudo voltado para esses pacientes ali. E até no atendimento integrado com outras áreas, por exemplo, a psicologia também se enquadra nesse tipo de tratamento? Existe uma conversa com um psicólogo ou um terapeuta ou alguém para preparar esse paciente para uma cirurgia, o pós-operatório também? Sim, não, isso é fundamental, esses pacientes passarem pela equipe multidisciplinar, que é onde vai entrar a psicóloga, vai entrar o nutricionista, né? Lá tem fisioterapeuta, educador físico, tem toda essa equipe justamente para preparar junto para a cirurgia esse paciente. Porque é o que eu falo, a cirurgia, né, em si é uma cirurgia fácil, para mim. Porém, o paciente não é um paciente fácil. Às vezes chega um paciente super obeso, hipertenso, descompensado, uma diabetes descompensada para operar. O que eu vou fazer nele é o que eu vou fazer em todos os pacientes, é a mesma coisa, só que o pós vai depender muito do paciente e desses cuidados que a gente tem que ter, junto com o endócrino, com a psicóloga, com a nutri, todos esses cuidados vai envolver para ter o sucesso da cirurgia. Porque o paciente continua com fome depois da cirurgia, né, doutor? Na verdade, ele não vai ter a fome. Eu falo, ele tem a vontade, às vezes, de mastigar. Não fome. Por quê? O estômago, ele vai estar com uma capacidade diminuída. O pouco, né, que ingere, né, já distende o estômago e já manda sinal para o cérebro, ó, tá satisfeito, para de comer. A sensação que eles têm, que eu falo ali, os 50 ml que tem que tomar no pós-cirúrgico, né, vai ter a mesma sensação de antes, como se tivesse comido um pratão. Vai dizer que a comida está aqui em cima, tá cheio, é a mesma sensação. Mas às vezes ele vai ter a vontade de mastigar, não é fome que vai ter. Doutor, e quais são os tipos de cirurgia bariátrica que hoje estão à disposição, né, seja no serviço privado e no SUS também? Então, hoje existe vários tipos de várias técnicas cirúrgicas, né? As duas mais feitas, né, tanto no privado quanto no SUS, é o sleeve e o bypass.
O sleeve, basicamente, a gente faria um recorte no estômago, onde é uma cirurgia que ela faz somente uma restrição. O bypass, além da gente fazer um recorte no estômago, a gente vai fazer um desvio do intestino, onde a gente vai levar, além da restrição, uma área de desabsorção. As duas cirurgias, o paciente vai emagrecer. Nas duas cirurgias, se não se cuidar a longo prazo, pode ter esse reganho de peso. Então, e a indicação, né, de qual técnica varia muito de cada paciente e das comorbidades que eles têm para a gente definir. Então, é somente na consulta que a gente vai conseguir definir qual que é a melhor técnica, o ideal para esse paciente. O que difere muito da rede privada para o SUS seria o método que vai ser feito, né? Como vai ser aberta ou por videolaparoscopia. Infelizmente, pelo SUS ainda é feito muita cirurgia aberta, né? A vídeo ainda é limitada somente para pacientes super obesos. Aberta e mais invasiva. Bem mais invasiva, onde faz um corte no meio da barriga, um corte grande, e com isso o paciente vai ter mais dor, a recuperação vai ser mais demorada também, né? Causa muita hérnia, fica uma cicatriz grande, né? Pode fazer hérnia incisional também. E já por videolaparoscopia, que é aquelas dos furinhos, né? A recuperação é muito melhor, ou robótica, que a gente faz aqui em Floripa também, a recuperação desses pacientes é muito melhor. No entanto, que eles têm internado no dia, já no dia seguinte já estão tendo alta para casa. Só para deixar claro que não é o robô, né? O médico opera o robô, né? Justamente, o robô é espelhamento dos nossos movimentos, né? Ele vai fazer só o que eu faço, né? O que eu controlo, e ele também não faz movimentos de abertura, né? Ele não vai entrar lá e ficar balançando a piscina, ele vai fazer movimento em torno de um eixo dentro dele, do paciente. Ele é bem sensível, bem sensível, extremamente seguro, com uma precisão muito grande, a gente consegue aproximar 20 vezes, né? Com isso a gente vai ter menos sangramento, mais detalhamento dos planos, né? E a recuperação do paciente é infinitamente melhor do que se comparado à cirurgia aberta. O procedimento? Varia muito do tipo, né? Normalmente é em torno de 1 hora, né? Vai 45 minutos a 1 hora a cirurgia. Aproximadamente isso. E aí depois o tempo para recuperação? Aí, por exemplo, a gente tem dado alta no dia seguinte, eu sempre peço as 2 primeiras semanas ficar em casa, né? Claro, não é para ficar em casa deitado, acamado, não, é para estar em casa se movimentando, andando bastante, mas são 2 semanas que o paciente se sente um pouco mais cansado pela ingesta hídrica. Então, porque ele passa a tomar 50 ml cada meia hora. Então ele dá uma desidratada, a urina fica concentrada, se sente mais cansado. Mas depois, quando muda de dieta, passa para dieta pastosa, parece que dá uma virada de chave. Esse paciente ele dá uma decolada e se sente em 2 semanas já começa... 2 semanas já libera para as atividades leves, né? Para trabalho, essas coisas. E 30 dias está liberado a qualquer tipo de atividade física. 30 dias pode fazer academia, musculação, crossfit, o que quiser fazer. Pode e deve, né, doutor? E deve. Já 2 horas depois da cirurgia, eu já quero que levante e comece a caminhar. Agora, 2 horas com 50 minutos, a gente aproveita para fazer a participação dos ouvintes, porque tem chegado várias mensagens por aqui. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é Sindicato Fortalecido. O Fabiano pergunta aqui sobre o consumo de álcool depois da bariátrica. Está cortado ou ainda dá para conciliar? Então, essa é uma pergunta frequente que acontece, né? A gente sempre pede, aí, pelo menos nesse primeiro ano, nesses 6 primeiros meses de 1 ano, a evitar ao máximo a bebida alcoólica. Uma coisa que a gente tem que estar muito atento, esses pacientes, eles não se transformarem em alcoólatras. Por quê? A gente acaba, qualquer evento, qualquer coisa, a gente sempre faz com comida, com bebida, né? Então, a gente vai fazer uma reunião, vai lá, vamos comer, um almoço, churrasco e tal. O paciente bariátrico, obviamente, ele não vai conseguir comer igual a todos que vão estar. Só que às vezes começa a substituir, em vez de eu comer, eu vou beber. Aí um dia bebe um pouco, outro dia bebe um pouco, daqui a pouco está substituindo e se transformando em alcoólatra. Então, uma coisa que a gente tem que estar muito atento e ter um cuidado muito grande com isso. Claro que o consumo de bebida de líquido vai ser bem menos, né, que o normal, que antes. Mas socialmente está liberado? Evitar ao máximo. Fabiano, evita aí. Doutor, só para encaminhar a nossa entrevista, a gente já está chegando próximo ao intervalo do programa, porque a NK Bariátrica está com uma série de eventos a partir desse sábado, que é justamente o Dia Mundial de Combate à Obesidade, para conscientização sobre o problema. O que virá nessa semana é até para convidar os ouvintes a participarem, né? Eventos gratuitos. Isso. No sábado, dia 4, a gente vai fazer um evento que é chamado primeiro NK Gym, onde a gente vai fazer uma reunião com pacientes de pré e pós-operatório, ou pacientes que estão pensando a fazer a cirurgia, estão todos convidados a participar, onde a gente vai ter
palestras com o pessoal da psicologia, da nutrição, fisioterapia, cardiologia. Vamos fazer também um evento junto com o pessoal da educação física, né, onde vai ter atividades, vai ter funcional. E com isso a gente vai conversar, né, vão trocar ideias, experiências, né, de pacientes que já foram operados, do que passaram, do que estão passando até em relação à gordofobia. Então vai ser bem bacana, vai ser um dia bem produtivo, né, vai ser na Unisul Pedra Branca, né, até tem as inscrições, quem quiser fazer pelo Simpla, ou se não acessar nossas redes sociais, que lá também explica bem. E estão todos convidados a participar desse evento. Tem o NK Bariátrica no Instagram, tem um telefone aqui, o 99903-8383. 99903-8383, para ter mais informações, até ter o encaminhamento para inscrição nesse evento no próximo sábado, a partir das 8h30, já na Unisul Pedra Branca. Doutor Nicolas Cruel, muito obrigado pela participação conosco, um bom evento, um bom trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço aqui a participação com vocês aqui. Uma boa tarde. Obrigada, doutor. Até a próxima. Próximo.